A mensagem chegou numa quinta-feira à tarde, entre uma reunião de protocolo e um treinamento de tiro. Eu tinha acabado de guardar meu capacete quando vi o nome dela piscando na tela. Marília, mãe de Henrique. Não era comum ela me mandar mensagens diretamente. Sempre falava por ele, sempre transmitia recados, como se eu fosse uma funcionária da vida do próprio filho. Boa tarde, querida. Estamos organizando um jantar aqui em casa no sábado. Vai ser uma noite especial. Se o Henrique puder, avisa, tá? Li e reli a mensagem. Não havia meu nome. Não havia vocês estão convidados. Apenas se ele puder. Era sutil, mas comigo as ofensas sempre vinham assim, envernizadas de polidez. Respondi com a cortesia militar que me é natural. Boa tarde, senhora Marília. Estaremos livres no sábado. Obrigada pelo convite. Ela reagiu com um emoji de coração e nada mais. Quando contei ao Henrique, ele estava no sofá, ainda fardado, botas sujas, abrindo uma cerveja. Ele sorriu. Jantar na minha mãe. Lá vem mais uma dessas reuniões dela para mostrar que o filho dela casou bem. Relaxa, amor. Eu não respondi. Ele nunca percebeu como aquelas situações me desgastavam. Desde o início, Marília me tratava como uma ameaça mascarada de nora. Tinha aquele tipo de doçura perigosa que usa elogios para diminuir. No noivado, por exemplo, ela me abraçou forte e disse no ouvido: que orgulho ter alguém da força na família, mesmo que não seja o tipo de uniforme que a gente esperava. Sorri, como sempre. No fundo, aprendi cedo que silêncio, em certas batalhas, é a munição mais precisa. Na sexta noite, a confirmação veio. Vai ser às 8. Só gente de casa mesmo. Nada formal. De novo, o recado em terceira pessoa, como se o convite não fosse exatamente para mim. Ainda assim, preparei tudo como quem vai à linha de frente. Não por vaidade. Nunca fui mulher de maquiagem pesada ou vestidos caros, mas porque aprendi que a postura é também uma armadura. Engraçado como em ambientes civis, as pessoas acham que rigidez é arrogância. No quartel, é apenas sobrevivência. Passei o sábado inteiro em serviço de rotina no batalhão. Cheguei em casa às 7, cansada, mas determinada a ir. Henrique estranhou. Tem certeza? Ela disse que era coisa pequena. Eu apenas disse, pequena para ela. Mas ela quer ver quem cabe e quem não cabe nessa tal família. Ele riu sem entender. Às vezes eu achava que ele preferia não entender. Vestia uma roupa discreta, blazer escuro, calça social, cabelo preso. Nada que chamasse atenção. O uniforme fica no armário, mas nunca sai de mim. Está no modo como caminho. Falo, observo. Henrique dirigiu em silêncio, como sempre fazia antes de reuniões familiares. No caminho, lembrei da primeira vez que fui à casa dela. Eu ainda era aspirante. Estava começando minha carreira. Ela me ofereceu café e, enquanto eu contava sobre o treinamento em Brasília, ela fingia interesse, mexendo o açúcar com um sorriso leve. Depois comentou, olhando para o chão. Deve ser difícil para o Henrique, né? Ter uma mulher que vive cercada de homens. Aquilo me atravessou. Eu quis responder, mas não valia a pena. A verdade é que Marília nunca acreditou que uma mulher fardada pudesse ser também delicada, esposa, nora, da família. Para ela, eu era uma exceção incômoda que precisava ser mantida à distância segura. Quando estacionamos, a casa já estava iluminada como um pequeno palácio. Carros importados, seguranças uniformizados na calçada. Sinal de que o jantar simples era na verdade um evento. Henrique suspirou. De novo esse teatro. E saiu do carro sem esperar por mim. Caminhei atrás dele, sentindo o perfume doce demais que sempre vinha dos jantares dela, mistura de flores e poder. Na entrada, ela nos recebeu com os braços abertos. Para ele, claro. "Meu filho!" exclamou, beijando-o nas duas bochechas. Depois olhou para mim e sorriu. Um sorriso rápido, técnico, sem emoção. "Você veio." Foi o suficiente para eu entender que minha presença era quase um contratempo. Entreguei as flores que comprei no caminho. Ela agradeceu como quem recebe um recibo. "Poderia ter avisado, querida." Não precisava. Por dentro, uma parte de mim sorria. Não por ironia, mas por constatação. Eu conhecia aquele tipo de jogo. Civil, emocional, social, mas ainda assim estratégico. Ela sempre testava fronteiras, e eu, acostumada a mapeá-las. Na mesa,
Os lugares estavam milimetricamente organizados. Os empresários do marido dela à esquerda, o comandante reformado, amigo antigo, a cabeceira e, claro, eu no extremo da ponta, quase fora do campo de conversa. Henrique, distraído, nem percebeu. Entre taças de vinho e risadas estudadas, ouvi meu nome sendo mencionado uma única vez. A nossa nora trabalha com segurança, não é? Que interessante. E antes que eu pudesse responder, ela completou. Essas coisas de patrulha, plantão, operações, deve ser exaustivo, mas é ótimo para manter a forma. Risadas leves, olhares cúmplices. Respirei fundo. Olhei para o relógio e contei segundos. O jantar terminou tarde. Henrique saiu antes, chamado para resolver um problema no trabalho. Ela me ofereceu carona, mas num tom que deixava claro que preferia não o fazer. Você dirige? Não dirige, querida? Assenti. Voltei sozinha, com os ecos das conversas ainda me rondando, mas algo naquele jantar me acendeu uma fagulha diferente, uma mistura de raiva e clareza. Não era sobre ela me aceitar. Era sobre ela precisar saber quem eu realmente era, além das etiquetas que me colocava. Eu nunca precisei da aprovação de ninguém para ser o que sou, mas naquele instante eu percebi. O jogo dela só existia porque eu ainda estava no tabuleiro. Naquela noite, ao chegar em casa, pendurei o blazer e fiquei parada diante do espelho. O rosto cansado, as olheiras fundas, mas o olhar firme. Pensei em quantas vezes fiquei em silêncio por respeito, por paz, por amor. Quantas vezes engoli comentários e sorrisos atravessados em nome da diplomacia familiar. Eu, que já liderei missões sob chuva e fogo cruzado, que vi soldados desabar e ainda assim continuei de pé, estava ali, sendo diminuída em pequenas doses semanais por uma mulher que confundia classe social com hierarquia moral. Respirei fundo e prometi a mim mesma. Nunca mais deixaria que ela falasse por mim. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada do gabinete do comandante regional. Um grande evento cívico seria realizado em parceria com o governo estadual. Jantar de gala, autoridades, convidados de alto escalão. Eu ficaria responsável pela equipe de segurança e logística. O mesmo evento que, dias depois, descobri ser justamente o jantar que minha sogra vinha organizando em casa. O jantar que, na verdade, era dela e do marido, empresário com contrato com o exército. Na hora não disse nada. Só senti uma espécie de calma estranha, como se o universo estivesse devolvendo a bola com perfeição. No grupo de mensagens da equipe, meu nome constava como responsável de área. Ela não sabia. Henrique também não. E eu não pretendia contar. No sábado, enquanto ela ajeitava guardanapos e confirmava lugares, eu estaria ali, em outra função. Não como nora, mas como autoridade. O convite, afinal, nunca foi realmente para mim, mas a presença seria inevitável. E foi assim que tudo começou, com uma mensagem polida, uma exclusão disfarçada e a certeza de que, desta vez, eu não ficaria apenas observando. Sempre achei curioso como as pessoas como Marília dominam a arte de ferir com gentileza. Nunca levantam a voz, nunca usam palavrões, nunca dizem algo que um terceiro possa considerar ofensivo. Mas tudo está ali, escondido entre as pausas, entre os diminutivos e os elogios de vitrine. Com ela, o desprezo vinha sempre embrulhado em perfume caro e vozes suaves. Desde o início, quando comecei a namorar Henrique, percebi que cada sorriso dela carregava um julgamento. Você é muito determinada, né? Ela dizia, com aquele tom doce que em outras bocas seria admiração, mas na dela era aviso. Eu era determinada demais para o gosto dela, para o papel de esposa submissa que esperava ver ao lado do filho. E embora nunca tivesse coragem de me enfrentar diretamente, fazia questão de me diminuir em cada oportunidade, como quem desgasta uma superfície polida gota a gota até que a ferrugem apareça. No começo eu tentei me adaptar. Achei que o tempo amenizaria, que bastava ela perceber que por trás da farda e da postura havia uma mulher que sabia amar, cuidar, cozinhar, rir, mas não importava o que eu fizesse. Sempre havia algo fora do tom. Se eu chegava cedo demais, era ansiosa. Se chegava no horário, era rígida. Se ajudava, intrometida. Se ficava quieta, distante. A linha entre o que agrada e o que ofende, na mente dela, era móvel e sempre inclinada contra mim. Recordo de um Natal, 3 anos atrás,
quando ela distribuiu presentes para todos à mesa. Caixas embrulhadas com laços, fitas douradas, etiquetas com nomes. Quando chegou minha vez, ela entregou um envelope branco e disse: algo simples, para te ajudar na rotina corrida. Dentro, uma agenda de papel com a capa escrita: como ser mais leve. Riram, claro. Inclusive Henrique, meio sem graça, tentando parecer natural. Eu também ri, porque naquela época ainda acreditava que rir era a melhor forma de manter a paz. Hoje entendo que rir de quem te ofende é só uma forma mais elegante de sangrar em silêncio. Com o tempo, passei a notar o padrão. Cada aparição dela era cuidadosamente calculada para parecer coincidência. Ela aparecia em formaturas, em confraternizações, até mesmo em eventos internos do quartel, sempre por acaso. Quando me via em posição de comando, cercada por subordinados respeitosos, o olhar dela endurecia por segundos. Era quase imperceptível, mas eu via. Depois vinha o elogio pronto. Ah, minha nora é tão admirada. Imagino que deva ser difícil para um homem acompanhar, né, Henrique? E ele, sempre tentando equilibrar os mundos, sorria, mudava de assunto, fingia não perceber. A verdade é que minha força o orgulhava, mas também o assustava. Ele vinha de uma casa onde o poder feminino sempre se disfarçou de doçura, nunca de autoridade. E ver uma mulher com farda, com comando, com autonomia, confundia os códigos dele. Lembro do dia em que fui promovida a capitã. O quartel organizou uma cerimônia pequena, restrita a oficiais e familiares. Ela chegou atrasada, de vestido verde e sorriso de novela. Cumprimentou o comandante, elogiou o evento e, antes de ir embora, cochichou no meu ouvido: agora é só tomar cuidado para não deixar o trabalho subir a cabeça. Homens não gostam de mulher que manda demais. Foi nesse dia que percebi. Ela não me via como pessoa, mas como um desequilíbrio a ser corrigido. E toda vez que sentia que não conseguia me atingir diretamente, encontrava um jeito de me apagar indiretamente. Falava de mim no diminutivo: a nossa mocinha fardada, a soldadinha da casa, a menina do quartel. Era quase cômico ver uma mulher da idade dela se preocupar tanto em controlar a narrativa, mas por trás da vaidade havia algo mais: medo. Medo de perder o lugar de referência, de mãe que sabe tudo, de mulher que dita o que é ser feminina, respeitável e adequada. Henrique tentava equilibrar o campo, mas o amor dele pela mãe era amarrado por culpa. Ele cresceu ouvindo que ela sacrificou tudo pelo sucesso dele, e de certa forma era verdade. O pai dele, empresário bem-sucedido, passava semanas fora, e ela administrava a casa como um quartel, só que sem hierarquia clara, apenas manipulação emocional. Eu via esse reflexo nele, a necessidade constante de agradá-la, de explicar-se, de pedir desculpa por existir. E foi por isso que nunca o culpei inteiramente. Ele estava condicionado, mas saber disso não tornava as situações mais fáceis. No jantar de aniversário dele, por exemplo, ela levantou um brinde ao meu menino que encontrou uma mulher que entende o que é disciplina e que um dia vai entender também o que é ceder. Todos brindaram, e eu permaneci imóvel. A frase não era sobre ele. Era sobre mim. Era sempre sobre mim. Com o tempo, aprendi a ler as intenções dela nos detalhes, no modo como ela organizava os assentos nas festas, sempre me colocando entre pessoas que nada tinham a ver comigo, nas piadas veladas sobre mulher de farda não saber cozinhar, nas sugestões de que talvez fosse hora de dar um tempo na carreira para pensar em filhos. Nunca perguntou se eu queria ser mãe, apenas assumia que essa deveria ser minha prioridade. Quando eu dizia que ainda não sabia, ela suspirava. Essas mulheres modernas, sempre deixando a vida passar. Era curioso como ela conseguia transformar qualquer escolha minha em falha moral. E mesmo assim, eu me esforçava para ser cordial, por Henrique, por respeito. Até que o respeito começou a pesar mais que a dignidade. O ápice veio 1 ano antes do jantar. Ela organizou um almoço de domingo em família. Quando chegamos, encontrei uma mesa posta para 8 pessoas. Havia 9 cadeiras. Eu sentei na ponta. Depois de servir o vinho, ela olhou ao redor e comentou: faltou um lugar. Bom, alguém sempre sobra. Sorriu. Todos riram. Eu não. Naquele momento entendi o que ela queria desde o início. Me fazer sentir sobressalente, supérflua, deslocada. E ela quase conseguiu. Quando voltamos para casa, chorei no banheiro, sozinha, sem barulho. Não por tristeza, por raiva de mim mesma. Eu, que já liderei operações em áreas de risco,
Deixei que uma mulher de voz doce e olhar frio me fizesse sentir menor do que sou. Foi ali que decidi que, da próxima vez, eu não voltaria para casa com o gosto do silêncio na garganta. Foi essa soma de microcortes que moldou o que veio depois. Cada frase, cada olhar, cada omissão foi um ensaio para o momento em que ela acharia que me havia vencido. Quando o convite do tal jantar surgiu, quando li aquela frase, "É só um jantar", não foi surpresa. Foi apenas o desfecho natural de anos de pequenas exclusões. Ela acreditava que o tempo a tinha tornado mais sutil. Não percebeu que o tempo me tornou mais estratégica. Porque uma mulher fardada aprende cedo a identificar onde começa o campo inimigo. E eu já sabia onde pisava. Nos dias que antecederam o evento, recordei cada episódio em que precisei engolir meu orgulho. O aniversário em que ela me esqueceu das fotos oficiais. O dia em que apresentou outra mulher como a verdadeira amiga da família, enquanto eu servia bebidas. A ocasião em que, numa roda de senhoras, disse: "Eu admiro quem trabalha fora, mas eu não teria coragem de viver sob ordens de homens o tempo todo." Ironia fina. O que ela nunca soube é que a disciplina militar não me faz submissa. Me faz consciente. Consciente de tempo, de espaço, de hierarquia, mas também de escolha. E naquele jantar que estava por vir, pela primeira vez, eu não seria a convidada tolerada. Seria a responsável por tudo. Mesmo antes do grande dia, comecei a sentir que algo estava mudando dentro de mim. A raiva cedeu espaço para uma serenidade estranha, a mesma que sinto antes de uma operação importante. Não é calma, é foco. Passei a observar cada detalhe com frieza. Os nomes na lista, o protocolo do evento, a logística. Eu sabia que ela não fazia ideia de que, por trás dos convites dourados e da música ambiente, havia uma equipe inteira sob meu comando. Era quase poético, anos sendo tratada como invisível, e agora, invisível, eu controlaria tudo o que acontecesse naquele jantar. E o mais curioso é que não era vingança. Era justiça em forma de coincidência. Na véspera, Henrique me perguntou se eu iria. Eu disse que sim. Ele achou estranho. "Mas você foi escalada para trabalhar nesse evento, não?" Eu sorri. Exatamente. Ele não insistiu. Talvez tenha sentido que era melhor não saber. À noite, enquanto preparava meu uniforme de serviço, lembrei da primeira vez que ouvi um oficial dizer: "O silêncio é a arma mais precisa do soldado inteligente." Na época, achei que era só uma frase bonita. Hoje sei que é sobrevivência. No dia seguinte, quando o relógio marcou 19 horas e os primeiros convidados começaram a chegar à mansão, eu já estava lá, discreta, entre a equipe de segurança, observando o movimento. Ela não me viu, ainda, e pela primeira vez em muitos anos, eu também sorri. Não o sorriso educado que se oferece a quem te diminui, um sorriso breve, interno, que só quem espera o momento certo entende o significado. No sábado de manhã, acordei antes do sol. Ainda faltavam 12 horas para o evento, mas eu já estava desperta, com aquela sensação antiga de prontidão que aprendi a não ignorar. O corpo sabe antes da mente quando algo importante vai acontecer. Fiz café forte, vesti o moletom do batalhão e sentei na varanda. O ar estava pesado, abafado, como se o próprio dia hesitasse em começar. Henrique ainda dormia, alheio ao redemoinho de pensamentos que me ocupava. Eu o olhei por alguns segundos, o peito subindo e descendo devagar, o semblante tranquilo de quem nunca precisou medir palavras para ser aceito. Quis sentir inveja, mas o que veio foi compaixão. Ele nunca entendeu o que significava viver entre dois mundos, o da farda, onde o respeito é ganho com mérito, e o da família, onde o respeito depende de quem você decide não confrontar. Naquele momento, minha decisão já estava tomada. Eu iria ao jantar. Mas não como convidada, nem como esposa, nem como peça de decoração que sorri em fotos e responde com frases neutras. Eu iria como o que sempre fui, uma profissional, uma mulher que sabe observar, planejar, agir, não para humilhar ninguém, mas para me lembrar de quem sou, depois de tanto tempo tentando me encaixar em moldes que não me serviam. Passei anos me dizendo que evitar conflitos era maturidade. Descobri que, na verdade, era medo disfarçado de elegância. Medo de ser mal interpretada, medo de ser chamada de fria, de mandona, de difícil. E naquele sábado, esse medo simplesmente perdeu sentido. Quando o relógio marcou 8 horas da manhã, o telefone tocou. Era o sargento responsável pelo deslocamento da equipe de segurança. "Capitã,
Estamos confirmando o efetivo das 19. A senhora estará à frente do protocolo de acesso, certo? Respondi afirmativamente. A formalidade dele me trouxe um alívio estranho. No quartel, ninguém me chama de querida. Ninguém comenta minhas expressões, nem analisa o tom da minha voz. Lá, eu sou posto, função, confiança. Fora dali, eu sempre fui a mulher do Henrique, a nora da Marília, a moça militar. Dentro, eu sou autoridade. Essa diferença é uma fronteira que aprendi a guardar como território sagrado. E naquele jantar, pela primeira vez, esses dois mundos iriam se cruzar. O pessoal e o institucional, o civil e o fardado, o silêncio e o comando. À tarde, Henrique recebeu uma ligação da mãe. Eu estava no quarto, passando as últimas instruções à equipe por rádio. Ouvi apenas fragmentos da conversa. Ela falava alto, como sempre. Lembre-se de chegar antes do governador, querido. E, por favor, traga flores. Brancas, não vermelhas. Brancas são mais elegantes. A voz dela vinha afiada, o tipo de tom que tenta parecer doce, mas atravessa como lâmina. Quando ele desligou, comentou casualmente. Ela perguntou se você vai. Eu vou, respondi. Mas talvez não me veja. Ele franziu a testa, sem entender. Sorri. Às vezes o mistério é o único idioma que protege a própria paz. Passei o resto da tarde revisando o mapa do local. A mansão deles tinha sido adaptada para receber o evento. Área externa para coquetel. Salão principal para jantar. Área reservada para autoridades e imprensa. O esquema de segurança incluía 2 perímetros. Câmeras, detectores, verificação de credenciais e controle de acesso restrito. Tudo sob minha responsabilidade. Ironia das ironias. O evento social que minha sogra usava como vitrine de poder dependia do meu comando para não desabar no caos. Pensei em quantas vezes ela debochou do meu trabalho, dizendo que eu vivia entre armas e algemas. E agora, sem saber, estava colocando sua reputação nas mãos da mesma mulher que achava inadequada para seu filho. A vida tem um senso de humor afiado, e naquela tarde eu ri sozinha enquanto imprimia os últimos documentos. Às 5 da tarde, Henrique saiu primeiro. Precisava chegar mais cedo, disse ele, para ajudar a receber o pessoal. Tradução: para ser o filho exemplar que chega antes e faz a mãe sorrir. Eu disse que nos veríamos lá. Ele me beijou na testa e foi embora sem suspeitar de nada. Esperei o som do carro desaparecer antes de abrir o guarda-roupa e encarar o uniforme. Não o de gala, o de campo. Aquele que uso quando preciso lembrar quem sou quando tiram tudo que me define. Vesti com calma, abotoando cada detalhe como um ritual. O tecido áspero contra a pele sempre me devolve uma sensação de solidez, como se cada costura fosse uma promessa antiga. Não se encolha, não se desculpe por existir. Prendi o cabelo num coque simples, conferi o crachá de identificação e saí. A noite estava quente, e o trajeto até a mansão parecia mais longo do que o habitual. Quando cheguei, o local já estava tomado por carros pretos, fotógrafos e seguranças privados, muitos dos quais olhavam para mim com aquele misto de respeito e estranhamento que homens têm quando veem uma mulher de autoridade. Cumprimentei todos, conferi os pontos de observação e revisei o cronograma com a equipe. Nada de especial, apenas protocolo. Mas enquanto andava pela lateral do jardim, vi pela janela o salão principal começando a encher. Marília deslizava entre os convidados como uma atriz veterana, o vestido azul reluzindo sob as luzes, o sorriso ensaiado, as mãos suaves que pareciam reger uma orquestra invisível. Henrique estava ao lado dela, servindo drinks, apresentando amigos, desempenhando o papel que ela sempre lhe atribuiu, o herdeiro ideal. De onde eu estava, ninguém me notava. E pela primeira vez, essa invisibilidade não doeu. Era poder. Eu via sem ser vista, ouvia sem ser ouvida, e controlava tudo sem precisar estar no centro. Havia uma liberdade imensa nisso, a de não precisar provar nada. Enquanto ela acreditava que eu tinha sido excluída, eu já estava dentro. A diferença é que ela não sabia sob quais termos. Por volta das 19h40, um assessor do comandante chegou. Eu o recebi pessoalmente. Ele me informou que o comandante faria uma breve visita de cortesia e, por segurança, gostaria de confirmar a presença da equipe no local. Entreguei o relatório com a minha assinatura no rodapé. Ele olhou, leu o nome e arqueou uma sobrancelha. Capitã, é a senhora? Assenti. Ele sorriu discretamente. Isso vai ser interessante. E foi embora sem dizer mais nada.
Pouco depois, as vans com as autoridades começaram a estacionar. O protocolo foi executado com precisão. Cada passo cronometrado, cada área monitorada. Eu transitava entre os corredores com naturalidade, checando posições, comunicando discretamente por rádio. Nenhum convidado percebia minha presença, e mesmo assim, nada escapava do meu controle. A ironia me acompanhava como uma sombra. Eu pensei em quantas vezes Marília me olhou nos olhos e me viu apenas como uma mulher esforçada demais. Agora, se ela olhasse, veria o que sempre negou: competência. Às 25, ouvi a voz dela ecoar pelo salão, alta e clara. Todos prontos? O comandante chega em 15 minutos. Os seguranças estão posicionados? Senti vontade de rir. Ela falava de segurança como se fosse mais um item de decoração, como se as pessoas que estavam do lado de fora apenas compusessem o cenário. Ela nunca entendeu o peso de uma farda. Para ela, uniforme é serviço. Para mim, é identidade. O relógio marcava 20h30 quando recebi a notificação de que o comboio oficial havia chegado ao portão principal. Fiz sinal à equipe, ajustei o rádio no canal reservado e acompanhei discretamente até o hall de entrada. Foi ali que o acaso, ou o destino, decidiu cruzar nossos mundos. Ela estava à frente da escadaria, cumprimentando convidados, quando o comandante entrou. Os flashes dispararam, as vozes se misturaram, e ele, com sua calma habitual, olhou em volta e perguntou: quem responde pela segurança do evento? O silêncio foi imediato. Marília olhou para os lados, sem entender. A pergunta parecia simples, mas carregava um tom de protocolo e de hierarquia. Antes que alguém respondesse, dei um passo à frente. O som das minhas botas ecoou no mármore, e só então ela me viu. O rosto dela mudou, como se o chão tivesse se movido. Eu, imóvel, apenas disse: eu garanto este evento, senhor. A frase saiu firme, sem esforço, como uma verdade antiga que finalmente encontra ar para existir. Os olhares se voltaram. O comandante assentiu, satisfeito. Excelente, capitã. E seguiu para o salão. Eu não olhei para ela de novo, mas senti. O silêncio dela atrás de mim era quase físico, uma mistura de surpresa e constrangimento que se espalhava como fumaça. Aquela mulher que sempre me tratou como uma nota de rodapé, agora me via como manchete. E o mais curioso é que não havia ódio em mim, só uma serenidade imensa. Continuei meu trabalho normalmente. Coordenava as entradas, supervisionava o deslocamento das equipes, checava saídas de emergência. Tudo fluía com naturalidade. De longe percebi Henrique me olhando, confuso, tentando entender o que acontecia. Não houve tempo para explicações. A noite seguiu, as autoridades jantaram. Os discursos foram feitos, os aplausos vieram, e eu, no fundo do salão, observava em silêncio. Quando o evento terminou, já passava das 11. O comandante se aproximou e me cumprimentou na frente de todos. Excelente trabalho, capitã. Discrição e competência, como sempre. Aplausos discretos, alguns olhares curiosos. E ali, naquele instante, Marília sorriu. Não o sorriso de quem vence, mas o de quem tenta recompor o disfarce. Eu apenas respondi com um leve aceno de cabeça e me retirei. Na saída, o ar noturno parecia diferente. O mesmo portão por onde eu costumava entrar como convidada, atravessava agora como autoridade. E a diferença não era apenas de crachá, era de posição interna, de consciência. Naquela noite, percebi que não precisava gritar, nem provar nada a ninguém. Bastava estar, e estar do meu jeito, discreta, firme, irredutível. Quando cheguei em casa, tirei o uniforme e o dobrei com cuidado. Coloquei-o sobre a cadeira, apaguei as luzes e fiquei em silêncio por alguns minutos. Não havia euforia, nem revanche. Só uma certeza tranquila. Às vezes, o melhor grito é o som do próprio nome sendo pronunciado por alguém que antes fingia não saber quem você era. Depois que o comandante entrou e eu assumi formalmente a responsabilidade pela segurança do evento, tudo se tornou uma coreografia silenciosa. Cada passo medido, cada olhar controlado, cada ordem transmitida por rádio sem uma palavra a mais do que o necessário. Por fora, era apenas uma oficial cumprindo sua função. Por dentro, era o reencontro de duas versões de mim, a mulher invisível diante da família e a profissional que agora sustentava, sem alarde, toda a estrutura daquele espetáculo. O jantar ainda nem havia começado, mas o campo de batalha já estava desenhado. E o que mais me surpreendia
era a ausência completa de raiva. Eu não estava ali para me vingar, e sim para testemunhar, como quem finalmente vê de cima o labirinto onde foi forçada a andar em círculos por anos. O relógio marcava 20h45, quando os convidados começaram a se dirigir ao salão principal. O som do quarteto de cordas preencheu o ambiente com uma suavidade quase irônica. Violinos afinados tocando sobre a tensão que só eu parecia sentir. A equipe de apoio fazia a transição perfeita. Portas abertas, garçons prontos, o brilho dos cristais refletindo as luzes amareladas do teto. Marília, no centro, parecia uma atriz em seu próprio filme, cada gesto calculado, cada sorriso estudado para a lente dos fotógrafos. O marido dela, sempre coadjuvante, mantinha-se ao lado, cumprimentando autoridades com a expressão satisfeita de quem compra respeito a prestações. E Henrique, o meu marido, vagava entre eles, cumprindo o papel que sempre lhe coube, o filho ideal, o elo de prestígio que ela moldou desde o berço. Da minha posição, atrás da fileira de colunas, eu via tudo, e paradoxalmente, sentia-me mais presente do que nunca, invisível aos olhos deles, mas essencial à engrenagem. Um movimento errado e o evento desabaria, a imagem perfeita dela se dissolveria, e era eu quem impedia isso. O que me mantinha firme não era orgulho, mas lucidez. Pela primeira vez, enxergava tudo sem o filtro emocional do pertencimento. Não havia família, sogra, marido, jantares. Havia cenário, estrutura, comando. E eu, finalmente, estava do lado de quem segura a estrutura, não de quem posa para a foto. Os convidados se sentaram. O salão inteiro exalava poder. Secretários de governo, empresários, oficiais de alta patente, esposas em vestidos longos, gargalhadas contidas e cheiros caros. O tipo de ambiente que finge leveza enquanto mede cada gesto como um termômetro de status. Foi nesse instante que percebi o primeiro sinal de desconforto em Marília. Ela olhou para os lados, notando que minha ausência à mesa principal poderia gerar comentários. A mulher que passou semanas repetindo que não era necessário, minha presença agora parecia hesitar. A política é traiçoeira. Ela sabia que excluir a nora capitã do exército, justo num evento com a presença do comandante, poderia soar mal. Mas era tarde. Eu não estava mais no papel que ela me designou. E mesmo que ela tentasse corrigir o erro, já não havia assento capaz de me comportar. As luzes se ajustaram. O garçom anunciou o início do jantar. Um silêncio cerimonioso tomou o salão. Eu me mantive próxima à lateral, observando a movimentação da cozinha, as rotas de serviço, os acessos secundários. Meus olhos registravam cada detalhe, como numa operação real, mas em certo momento, o olhar se desviou para dentro, e o que vi me surpreendeu. Eu estava tranquila. Nenhuma sombra de ansiedade, nenhuma vontade de ser notada. Era como se tivesse desaparecido da narrativa e, ao mesmo tempo, tomado posse dela. Essa sensação de controle invisível me trouxe uma serenidade que eu jamais havia sentido sob aquele teto. No centro da mesa, Marília erguia a taça, discursando com a fluidez teatral de quem vive de aparências. Hoje celebramos não apenas parcerias institucionais, mas laços de confiança. A palavra confiança ecoou como um eco distorcido dentro de mim. Quantas vezes ela usou essa palavra como arma? Confie em mim, querida. Confie, eu só quero o melhor para vocês. E ali estava ela, usando a mesma máscara, vendendo a imagem de mulher influente, respeitável, maternal. Nenhum dos presentes imaginava que, por trás daquela fachada, havia uma mulher que meses antes tentou convencer o próprio filho de que eu era um obstáculo à ascensão dele. Uma esposa que vive para o quartel não entende de sociedade, ela dizia. E Henrique, confuso, às vezes acreditava. Até hoje, talvez ainda acredite. Enquanto o jantar prosseguia, o som dos talheres batendo nos pratos se misturava ao burburinho de conversas políticas. Eu circulava discretamente, conferindo posições, fingindo não notar os olhares curiosos de alguns oficiais que sabiam exatamente quem eu era. Em determinado momento, um deles, o tenente Saldanha, se aproximou e murmurou em voz baixa. Ela não tem ideia, tem? Neguei com a cabeça, e ele riu quase imperceptivelmente. Então deixa assim. Às vezes o melhor jeito de se impor é não precisar avisar. Continuei andando,
E a frase dele ficou ecoando como um lembrete. De fato, o poder não precisa de plateia, precisa apenas de consciência. Durante a segunda hora do jantar, começaram as apresentações dos parceiros e patrocinadores. Eu, de pé ao fundo, via Marília recebendo cumprimentos, tirando fotos, rindo alto. Em cada flash, o rosto dela parecia uma máscara ainda mais rígida. Em certo momento, ela olhou na minha direção. Foi rápido, mas suficiente. O olhar dela encontrou o meu e congelou. Era como se naquele segundo ela tivesse compreendido a ironia completa da situação. A mulher que ela considerava deslocada agora era a responsável por cada movimento seguro do evento. Ela desviou o olhar depressa, fingindo buscar alguém na mesa, mas eu vi o tremor pequeno na mão quando ergueu a taça de vinho. O verniz começava a rachar, ainda que ninguém mais percebesse. Henrique, por sua vez, parecia inquieto. Entre uma conversa e outra, olhava ao redor, tentando me localizar. Talvez quisesse entender por que eu estava ali de uniforme, com crachá, andando entre seguranças. Talvez soubesse, no fundo, que havia algo maior em jogo. Mas ele permaneceu no papel que aprendeu a cumprir, o do conciliador. Aquele que nunca enfrenta de frente, apenas ameniza as bordas. E foi justamente essa diferença entre nós que, mais tarde, mudaria tudo. Quando serviram a sobremesa, a tensão invisível já era quase palpável. Marília tentava manter a pose, mas sua voz soava mais aguda, seu sorriso mais forçado. Eu, ao contrário, estava em completa paz. Cada vez que o comandante elogiava a organização, ela se contraía um pouco mais. E quando ele mencionou, durante o brinde final, a eficiência da equipe de segurança liderada pela capitã responsável, houve um instante de silêncio desconfortável. Não precisou dizer meu nome. O peso das palavras bastou. Todos olharam ao redor, tentando identificar a tal capitã. Eu mantive a postura, imóvel, e apenas levei a mão ao rádio, como quem confirma uma transmissão. Marília baixou os olhos. O rosto dela empalideceu sob a maquiagem. E naquele breve instante, percebi algo curioso. Não senti vitória. Senti alívio. O jantar terminou às 11h20. Quando os convidados começaram a sair, o som das cadeiras sendo arrastadas e das vozes se misturando trouxe de volta o ruído comum das noites sociais. Do lado de fora, a equipe já desmontava as barreiras e recolhia equipamentos. Eu acompanhava tudo com a serenidade de quem encerra uma missão bem-sucedida. A casa, que sempre me pareceu hostil, agora me parecia apenas cenário. Um palco bonito, mas oco. Marília estava na porta, despedindo-se dos últimos convidados, ainda tentando sustentar a imagem. Quando passei por ela, não houve contato. Apenas aquele silêncio denso entre duas pessoas que se conhecem bem demais para precisar de palavras. Voltei para casa no carro da corporação, olhando pela janela as luzes da cidade refletindo no vidro. Pensei em como o poder muda de forma quando a gente para de buscá-lo em lugares errados. Passei tanto tempo tentando conquistar respeito no campo emocional, quando na verdade ele sempre esteve no campo da integridade. As pessoas como Marília vivem de aparência, e aparência é frágil. Basta uma verdade silenciosa para fazê-la desmoronar. E naquela noite, sem levantar a voz, sem fazer discurso, sem desafiar ninguém, eu havia sustentado uma verdade inteira. A de que não existe lugar de onde possam te excluir quando você carrega a própria autoridade por dentro. Quando cheguei em casa, o silêncio era quase sagrado. Tirei o crachá, larguei o rádio na mesa e sentei no sofá. O relógio marcava 00:30. Henrique ainda não havia chegado. Imaginei o constrangimento, os olhares, as perguntas, e soube que ele viria tentando me convencer de que não foi nada demais. Mas eu já estava além da necessidade de justificativas. Aquela noite tinha me mostrado algo que nem as condecorações haviam conseguido: o poder da presença silenciosa. E quando mais tarde a porta finalmente se abriu e ele entrou, abatido, com o nó da gravata desfeito, apenas disse: ela não esperava isso. Eu respondi com um tom calmo, quase compassivo. Ninguém nunca espera quando a verdade chega sem pedir licença. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Ele sentou, me olhou como quem tenta reconhecer uma mulher nova. Talvez eu fosse, de fato. Eu havia deixado de existir no jantar, pelo menos na forma como eles me conheciam. E, paradoxalmente, foi assim que voltei a existir de verdade. Nos dias seguintes ao jantar,
A casa dela ficou em silêncio. Não houve ligações, nem mensagens, nem convites para o café de domingo. Era o tipo de silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Um silêncio de reorganização. Eu sabia que Marília estava tentando recompor o próprio tabuleiro, entender o que tinha acontecido, talvez reescrever a narrativa para que continuasse parecendo a protagonista da própria história. Ela sempre fez isso, transformar qualquer desconforto em oportunidade de autoproteção. Mas pela primeira vez, algo havia escapado do controle dela. E o que eu mais sentia não era raiva, era curiosidade. O que acontece quando uma mulher acostumada a mandar percebe que o poder mudou de endereço? Henrique evitava o assunto. Quando falava do jantar, o fazia com frases curtas, evasivas. Foi tudo bem, dizia. Sua equipe foi impecável. Eu agradecia com neutralidade. Mas à medida que os dias passavam, percebia um peso novo na voz dele, uma hesitação que antes não existia. Como se pela primeira vez ele visse a mãe com outros olhos, não como a matriarca infalível, mas como alguém vulnerável, derrotada pela própria soberba. Era estranho. O equilíbrio que sustentava aquela família sempre foi baseado em papéis fixos. Ela mandava, ele obedecia e eu o suportava. Agora, o eixo tinha girado e nenhum de nós sabia ainda o que fazer com isso. Na quarta-feira, recebi um comunicado interno. O comandante havia solicitado minha presença para uma nova missão de apoio logístico em eventos oficiais. Ele havia mencionado meu nome no relatório como exemplo de conduta exemplar e discrição em situação de tensão social. Era apenas um parágrafo técnico, mas eu sabia o que significava. Reconhecimento, o tipo que não se compra, não se finge e não se pede. Mostrei o documento a Henrique, que leu e ficou em silêncio. Depois, apenas disse: minha mãe ficou sabendo. Sorri de canto. Imagino. No dia seguinte, a ligação veio. O nome dela piscando no visor era quase cômico. Marília, família. Atendi com a voz neutra. Oi, querida. Ela começou com aquele tom estudado de leveza. Queria te parabenizar pelo excelente trabalho no jantar. Todos comentaram. O comandante, inclusive. A pausa entre as frases era calculada. Fiquei tão orgulhosa de você. Não é todo dia que se tem uma nora com tanta presença. O elogio vinha embrulhado em veneno. Eu conhecia o sabor. Respondi apenas: obrigada, fiz o meu trabalho. Ela riu, curta e seca. Ah, sim, claro. Sempre tão profissional. Mas sabe, querida, talvez da próxima vez possamos organizar tudo juntas. Seria bom mostrar que a família está unida. Essa palavra, unida, soou como um alfinete atravessando o ar, porque o que ela realmente queria dizer era controlada. Para ela, união sempre significou obediência. E como eu não obedecia, precisava me domesticar com gestos de falsa reconciliação. Eu deixei que ela falasse por mais alguns minutos, elogiando o cardápio, comentando sobre as flores, insinuando que o evento só tinha sido um sucesso porque estávamos todas do mesmo lado. Quando desliguei, percebi que o tom da voz dela tremia levemente. Não era emoção, era medo. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar na dinâmica de todos. Era sutil, quase invisível, mas perceptível para quem tem olhos de observadora. Henrique chegava mais calado, como se refletisse sobre coisas que nunca havia questionado. A mãe dele, sempre presente, começou a se afastar, primeiro fisicamente, depois emocionalmente. As mensagens semanais se tornaram quinzenais. Os convites para almoços rarearam. Ela estava recolhida, provavelmente arquitetando a próxima jogada. Mas o que ela não percebia é que, naquele processo, o ambiente inteiro havia mudado. E não era apenas o ambiente da família. Era o campo emocional ao redor dela. Aquela casa, que sempre me pareceu um teatro armado, começou a dar sinais de esvaziamento. Quando precisei ir lá, por insistência de Henrique, para buscar alguns documentos, percebi. As flores sempre frescas estavam murchas, as velas decorativas cobertas de pó, os quadros tortos. Era como se a casa tivesse perdido a alma junto com o poder da dona. Marília ainda mantinha a postura, o cabelo impecável, as joias, mas o brilho dos olhos não era o mesmo. Havia algo de opaco, de cansado. Quando cheguei, ela tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou o rosto. Quer um café? Perguntou. Aceito. Sentei à mesa, e o som da cafeteira preenchendo o silêncio pareceu um lamento.
Ela começou a falar de trivialidades, o clima, a obra na rua, uma prima distante, mas logo o assunto deslizou para o inevitável. Aquela noite foi muito importante para nós, não é? Fiz que sim. Mostrou que cada um tem seu papel. E você, bom, mostrou o seu. Essa frase ficou suspensa entre nós. Ela me olhava com o mesmo ar de quando quer testar limites. Só que eu não era mais a mesma. Meu papel, Marília, respondi devagar, é fazer o que precisa ser feito, com ou sem plateia. Ela tentou disfarçar o incômodo. Ah, querida, você sempre tão intensa. Eu só quis dizer que fico feliz por ter alguém como você na família. Alguém que sabe agir. Alguém que sabe agir. De novo, o elogio em formato de alerta. Enquanto ela falava, algo em mim observava de fora, como se eu assistisse a uma peça repetida demais. E foi nesse momento que percebi. A mudança que estava acontecendo não era apenas entre nós. Era no ar. O tempo parecia se reorganizar. As prioridades mudavam de lugar. No quartel, as missões se acumulavam. Os convites para palestras aumentavam. E eu, sem perceber, começava a ocupar espaços que antes me pareciam distantes. A disciplina que sempre me isolaram agora era admirada, requisitada. E o que antes era motivo de piada na família, agora virava motivo de orgulho público. Isso incomodava Marília mais do que ela poderia admitir. Uma semana depois, recebi o convite oficial para representar o batalhão em uma cerimônia estadual. A notícia saiu em jornais locais, com fotos e menções de reconhecimento. Henrique me parabenizou, sincero, mas vi nos olhos dele uma confusão silenciosa, como se aos poucos estivesse percebendo que o mundo não girava mais em torno das mesmas figuras que ele aprendeu a obedecer. A mãe dele não me ligou, não mandou mensagem. Silêncio. Mais uma vez, o mesmo silêncio cheio de barulho interno. Mas foi no domingo seguinte que percebi que algo realmente havia mudado. Estávamos almoçando em casa quando o telefone tocou. Era uma das amigas dela, aquelas de risadas ensaiadas e comentários venenosos. "Você viu, Marília?", dizia alto do outro lado, sem saber que o viva-voz estava ativado. "Sua nora está em tudo. Que mulher admirável. Aposto que foi graças à sua influência." Houve um silêncio breve, e depois a resposta dela, com a voz cuidadosamente neutra. "Ah, sim, claro. Ela sempre foi muito dedicada." Eu desliguei o viva-voz discretamente. Henrique ficou quieto. Ninguém disse nada, mas naquele instante, eu soube. O mundo ao redor dela estava se ajustando à nova realidade, e ela sentia isso, mesmo sem admitir. As semanas se tornaram um espelho invertido do passado. Onde antes eu era invisível, agora era inevitável. Onde antes ela centralizava a atenção, agora dividia os olhares. E perdia. Mas o mais interessante é que eu não fazia nada para provocar isso. Apenas existia, com a mesma postura, o mesmo tom de voz, o mesmo foco. Só que o ambiente, antes moldado para me apagar, agora refletia o contrário. Pessoas que antes me olhavam de relance começaram a me cumprimentar com respeito. As amigas dela, sempre céticas, passaram a mencionar meu nome com curiosidade. E Henrique? Henrique começou a me olhar de um jeito que misturava admiração e medo. Numa noite, ele disse algo que nunca tinha dito antes. "Eu acho que ela tem medo de você." Eu sorri, sem ironia. "Ela tem medo do que não controla." Ele assentiu, pensativo. "E você não é controlável." Fiquei em silêncio. Não por orgulho, mas por respeito ao momento. Era a primeira vez que ele via o que sempre esteve diante dele, que o poder de uma mulher não está em ser aceita, mas em permanecer de pé quando tentam dobrá-la. Com o tempo, o ar em torno de tudo parecia mais leve, mais carregado de algo novo, o tipo de leveza que vem depois de uma tempestade. As pessoas, mesmo sem saber porquê, começavam a agir diferente ao meu redor. Um sargento comentou: "Capitã, a senhora anda com um ar diferente, mais firme." Ri de leve. Talvez porque, pela primeira vez, eu estivesse inteira. E foi assim, de forma silenciosa, quase invisível, que o ambiente começou a mudar antes mesmo que percebessem. Não houve confronto, nem discurso, nem ruptura declarada. Apenas o peso das verdades que se reorganizam sozinhas quando o tempo coloca cada pessoa em seu devido lugar. Marília ainda tentaria, mais adiante, recuperar o controle, e faria isso de maneiras que eu não esperava, mas naquele momento, sem precisar mover um único dedo,
Eu já havia vencido a primeira batalha, a do reconhecimento silencioso, porque às vezes a vitória não vem quando os outros se rendem, vem quando o mundo finalmente começa a tratá-la conforme você sempre foi, mesmo que tarde demais. O ar daquela noite estava diferente. Havia uma tensão elétrica no ambiente, uma vibração sutil que os outros confundiam com expectativa. Eu a reconhecia bem. Era o mesmo tipo de energia que antecede uma operação importante, quando todos estão sorrindo, mas ninguém percebe o quanto o chão é fino sob os pés. O jantar recomeçaria em poucas horas, o segundo grande evento da parceria do batalhão com o grupo empresarial do marido de Marília. Dessa vez, seria em um espaço público, um salão de cerimônias cedido pela prefeitura, com presença da imprensa, políticos e oficiais. E mais uma vez, eu era a responsável pela segurança. Por protocolo, a equipe seria triplicada. Por ironia, o nome dela voltaria ao topo das listas sociais, só que sustentado pelo trabalho de quem ela sempre quis apagar. Pela manhã, eu estava no quartel, revisando relatórios, quando o comandante me chamou em sua sala. Era um homem reservado, direto, da velha guarda, daqueles que não desperdiçam palavras. Capitã, o evento de hoje à noite tem importância estratégica. Muitos olhos estarão voltados para o exército, e eu quero discrição, precisão e postura. Confio em você. Eu respondi com o tradicional, sim, senhor, mas ele me segurou por um segundo a mais, o olhar firme. E quanto à sua situação pessoal nesse evento? Soube imediatamente que ele se referia à relação com Marília. Boatos correm depressa. Respirei fundo e respondi, não haverá conflito, senhor. Lá, ela é apenas uma anfitriã, e eu, apenas uma capitã. Ele assentiu, satisfeito. É assim que se faz. Quando o poder está com você, não precisa exibir. Basta exercer. Saí da sala com a mente clara. A tarde passou num compasso calculado. Conferi equipes, revisei o plano de emergência, testei comunicações. Às 18 horas, já estávamos posicionados no local. O salão, com suas colunas brancas e tapete vermelho, parecia saído de um cenário teatral. Do lado de fora, jornalistas se amontoavam esperando a chegada das autoridades. Do lado de dentro, garçons, recepcionistas e músicos afinavam seus instrumentos. E no centro de tudo, Marília, impecável, vestida de dourado, sorrindo com a naturalidade forçada de quem precisa manter uma narrativa. Quando me viu, o olhar dela tremeu por um instante, mas rapidamente retomou o controle. Ah, querida, novamente na organização? Perguntou, com voz alta o suficiente para que os outros ouvissem. Eu sorri. Sim, senhora. O exército está responsável pela segurança geral do evento. Ela abriu um sorriso tenso, como quem tenta transformar constrangimento em simpatia. Que ótimo! Assim fico mais tranquila. Eu sabia que não ficava. Henrique apareceu logo depois, já de terno, o semblante cansado. Cumprimentou-me de forma discreta, um toque rápido na mão, quase imperceptível. Evitava me olhar por muito tempo, talvez ainda tentando entender de que lado estava. Eu não o culpava. A lealdade dele sempre foi uma ponte esticada entre duas margens. Uma hora, inevitavelmente, teria de escolher. E aquela noite o forçaria a isso. Às 19h20 começaram a chegar as primeiras autoridades. Eu monitorava tudo pelo ponto eletrônico. Movimentação fluida, sem incidentes. No salão, as câmeras já captavam os convidados se cumprimentando. Vi Marília rindo alto, cumprimentando pessoas que mal conhecia, distribuindo beijos no ar. O marido dela, sempre à sombra, limitava-se a acenar. Quando o comandante entrou, acompanhado de oficiais e assessores, o som das conversas diminuiu. O protocolo foi respeitado à risca. Marília se apressou até a entrada para recebê-lo. Seja muito bem-vindo, comandante. Uma honra tê-lo aqui. Ele apertou sua mão, olhou em volta e respondeu com a elegância fria que o caracterizava. Honra minha, senhora. Está tudo sob controle? Foi então que aconteceu. A pergunta que mudou tudo veio simples, natural, sem intenção aparente. Quem responde pela segurança do evento? O silêncio que se formou durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Os fotógrafos, curiosos, abaixaram as câmeras. Marília olhou ao redor, sem saber o que dizer. Os olhos buscaram apoio, primeiro no marido, depois em Henrique, depois em mim, e foi aí que ela congelou. Eu estava a poucos metros, fardada, crachá à mostra, o rádio no ombro esquerdo, postura ereta. Dei um passo à frente. As botas soaram secas sobre o piso de mármore. Eu garanto este evento, senhor.
A frase saiu limpa, firme, sem hesitação. O comandante virou-se e me reconheceu imediatamente. Capitã Ribeiro, excelente. Sabia que podia contar com você. Ele sorriu. Um sorriso raro, breve, que iluminou o salão inteiro. Todos os olhares se voltaram para mim, inclusive o dela. O rosto de Marília perdeu cor, não de vergonha pública, mas de reconhecimento. Foi um instante em que ela percebeu que sua tentativa de me excluir havia se transformado na cena que a expunha. Ela tentou disfarçar. Ah, claro! Que bom tê-la aqui, querida. A voz saiu trêmula, e os convidados perceberam. O tom doce, agora artificial, soava como vidro rachado. Alguns cochicharam discretamente, tentando entender a relação entre nós. Outros, os mais atentos, compreenderam tudo sem precisar de palavras. O comandante prosseguiu, elogiando a organização e agradecendo à equipe. Eu me mantive no meu posto, profissional, impassível. Por dentro, sentia algo que não era orgulho nem revanche. Era um tipo de liberdade que não se explica. Só se sente quando finalmente ninguém mais pode te reduzir ao tamanho das próprias inseguranças. Enquanto o jantar acontecia, o clima do salão mudava lentamente. O som das conversas, antes leve, parecia agora mais contido. As pessoas olhavam para Marília com outra medida, não mais como a anfitriã absoluta, mas como parte de um contexto maior do qual ela não detinha controle. Ela percebia isso, e por mais que tentasse manter a máscara, o desconforto a atraía. Em certo momento, ao levantar a taça para um brinde, a mão dela tremia visivelmente. O cristal tilintou e uma gota de vinho manchou o vestido dourado. Pequena, mas visível. Eu vi. E vi também o modo como ela tentou esconder, pressionando o guardanapo contra o tecido, sorrindo nervosa. O gesto de uma mulher que começa a entender que a própria elegância não a protege mais. Henrique me observava à distância, confuso. Em seu olhar, havia algo entre o espanto e o respeito. Ele sabia que a pergunta do comandante não fora apenas protocolo. Era a fronteira entre o que sua mãe acreditava controlar e o que de fato pertencia a mim. Quando nossos olhos se cruzaram, ele não sorriu, apenas assentiu levemente, como quem reconhece uma verdade que sempre evitou admitir. O jantar se estendeu por horas. O comandante fez um breve discurso sobre ética, dever e integridade, palavras que, por coincidência ou destino, pareciam dirigidas mais à dona da casa do que ao público. Ele terminou dizendo: "O maior sinal de liderança é o silêncio de quem faz o que precisa ser feito sem precisar explicar." Eu mantive a postura, mas dentro de mim algo se rearranjava. Era como se o universo me devolvesse, naquele instante, tudo o que me foi tomado em pequenas parcelas. O direito de ser respeitada sem pedir, o peso da minha voz sem levantar o tom. Quando o evento terminou, o comandante veio até mim. "Excelente trabalho, capitã. Seu nome será incluído na recomendação de mérito." Eu agradeci, formal. Marília estava ao lado, forçando um sorriso, as mãos apertadas. O comandante, cortês, também a cumprimentou. "A senhora deve se orgulhar de ter alguém assim na família." Ela tentou responder, mas a voz falhou. "Sim, claro, muito orgulhosa." Foi um dos raros momentos em que vi vulnerabilidade real nela. Não havia mais arrogância. Apenas o olhar de quem, pela primeira vez, se via fora do centro do próprio palco. Na saída, os fotógrafos pediram uma última foto. Comandante, equipe e anfitriã. Ele insistiu para que eu ficasse na frente. Afinal, foi a capitã quem garantiu tudo. Marília congelou por um segundo, mas não havia como negar. Eu fiquei. A foto foi tirada, os flashes iluminaram o salão e aquele instante ficou registrado. A imagem de uma mulher que, depois de anos sendo tratada como acessório, agora era o eixo invisível de tudo. Mais tarde, já sozinha no estacionamento, sentei por alguns minutos dentro do carro da corporação. Olhei pelo retrovisor e vi meu próprio reflexo. O mesmo rosto de sempre, mas outro olhar. Não o de quem venceu uma disputa familiar, e sim o de quem atravessou o fogo e saiu inteira. A pergunta do comandante: quem responde pela segurança? Não era só sobre o evento, era sobre mim, sobre quem responde, afinal, pela segurança da própria dignidade. E naquele instante, eu soube a resposta. Sempre fui eu. Nunca esqueci o som das minhas botas tocando o chão naquele salão. Foi um ruído seco, ritmado, quase militar, que cortou o murmúrio das conversas como uma lâmina fina atravessando o tecido. Eu dei apenas um passo, e ainda assim, parecia que o mundo inteiro se moveu comigo. O ar ficou mais denso, os olhares pararam.
Até as notas do violino pareceram se desalinhar por um instante. Eu garanto este evento, senhor. A frase saiu limpa, sem esforço, mas com um peso que só quem passou anos engolindo humilhações silenciosas consegue sustentar. Naquele breve momento, eu não era apenas uma capitã em serviço. Eu era o som de todas as vezes em que me pediram para ficar quieta, para não causar constrangimento, para não parecer autoritária. Eu era o eco de cada vez que uma mulher foi convidada a se encolher para caber num espaço que nunca foi feito para ela. O comandante assentiu com tranquilidade, me reconhecendo. Excelente, capitã. E seguiu adiante, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas algo sim havia acontecido. O ambiente respirava diferente. Senti as atenções mudarem de direção. De Marília, que ainda se mantinha sorrindo com o rosto congelado. Para mim, que permanecia firme, discreta, mas inabalável. Aquele passo não foi um desafio. Foi uma declaração silenciosa de existência. Pela primeira vez, eu me apresentava ali não como a mulher de Henrique, nem a nora da anfitriã, nem a moça do quartel. Eu era a autoridade, e isso bastava. O jantar continuou, mas nada mais parecia o mesmo. Marília tentava recompor o controle da cena, chamando a atenção de convidados, pedindo fotos, elogiando pratos. Mas o verniz havia rachado. Os sorrisos dela eram duros, ensaiados, e eu percebia o desconforto na forma como evitava cruzar o olhar comigo. Havia entendido tardiamente que o poder que ela ostentava era de fachada. Dependia da ilusão de que todos acreditassem que ela controlava tudo. E quando essa ilusão se quebrou, ela ficou nua diante de um público que não perdoa a fragilidade em quem sempre viveu de aparência. Continuei meu trabalho, o rádio no ombro, a movimentação dos seguranças, os protocolos revisados. Mas, entre um comando e outro, meu pensamento se voltava àquela mulher que me olhava como se finalmente me visse, e talvez se perguntasse onde foi que perdeu o fio da própria narrativa. Marília sempre acreditou que o respeito era um adereço que se exibe em jantares. Eu sabia que respeito é o silêncio que se conquista quando os outros percebem que, sem você, nada se sustenta. E naquela noite, ela percebeu. Henrique me observava de longe, tenso, tentando entender a cena. Eu via os olhos dele me procurando, cheios de perguntas que ele não tinha coragem de fazer. Durante anos, ele viveu dividido entre dois polos de poder, a mãe e o uniforme. Um lado emocional, outro institucional. Ele amava as duas forças, mas só agora via que eram opostas por natureza. Marília representava o império do controle social. Eu representava a ordem construída sobre mérito. O mundo dela era o das aparências, o meu, o das consequências. E naquele jantar, essas duas forças finalmente se cruzaram. Quando o comandante se afastou, percebi algo curioso. Nenhum dos convidados sabia o que fazer. Era como se o protocolo social tivesse sido interrompido e ninguém tivesse recebido o novo roteiro. Alguns se aproximaram de Marília com sorrisos educados. Outros vieram até mim, discretos, cumprimentando com um "excelente trabalho, capitã". O poder havia mudado de lugar, e o salão inteiro percebeu. A diferença é que, enquanto ela precisava se reafirmar a cada frase, eu bastava estar ali, imóvel. E isso a matava. Durante o jantar, o clima se tornou denso. O quarteto de cordas tentava preencher o ar com suavidade, mas havia um desconforto no ambiente, um ruído que não vinha dos instrumentos, e sim do silêncio das pessoas que finalmente percebiam a dinâmica verdadeira daquela família. A anfitriã que parecia reinar sozinha, na verdade, dependia da mulher que ela tentava apagar. O filho exemplar, antes sombra dela, agora dividia a luz com alguém que ela jamais poderia controlar. Era um teatro desmontado em tempo real, e eu, curiosamente, sentia pena, porque no fundo eu sabia. O maior castigo para quem vive de aparências é ser forçado a lidar com a realidade diante de testemunhas. A noite avançava, e eu continuava no meu posto. Os discursos começaram. O comandante foi o penúltimo a falar, e cada palavra parecia um espelho para o que acontecia. O verdadeiro líder é aquele que assume a responsabilidade quando ninguém quer fazê-lo, que se mantém firme sem precisar ser visto. Ele olhou de relance na minha direção. Não foi um gesto para os outros notarem, mas eu vi. E Marília também. Ela engoliu seco, tentando disfarçar. Quando o evento terminou, os convidados começaram a se dispersar, e a imprensa se aproximou para fotos. Foi então que o inevitável aconteceu. O comandante insistiu que eu ficasse ao centro do registro oficial, ao lado dele e da anfitriã.
A capitã foi peça fundamental para o sucesso desta noite, declarou. O fotógrafo ajustou as luzes. Eu fiquei à esquerda, o comandante ao centro, Marília à direita. No clique da câmera, ela ainda tentou manter o sorriso, mas o olhar denunciava o que sentia. Ela havia sido deslocada do centro da própria história, e não por escândalo, mas por mérito alheio. É assim que a arrogância morre, sem barulho, sem aplausos, apenas engolida por um instante que a desmascara. Depois que os flashes cessaram, ela se aproximou. A voz vinha embargada, mas ainda mascarada de polidez. Parabéns, querida. Foi impressionante. Eu agradeci. Simples, sem ironia. Fiz o que precisava ser feito, senhora. O senhora saiu natural, quase protocolar, mas carregava séculos de hierarquia. Pela primeira vez, ela se viu no lugar de baixo, e eu percebi nos olhos dela o que talvez nunca tivesse sentido antes. Respeito. Tardio, mas real. Saí do salão pouco depois. O vento da noite era frio, mas leve. Parei do lado de fora, respirando fundo. A lua refletia no capô dos carros pretos enfileirados. Um dos seguranças me cumprimentou com um aceno respeitoso. Belo trabalho, capitã. Respondi com um breve sorriso. Não havia necessidade de mais nada. No fundo, sabia que aquele passo à frente não tinha sido apenas físico. Tinha sido uma travessia. De um papel imposto para uma identidade inteira. Dirigi até em casa em silêncio, o rádio desligado. Quando cheguei, Henrique já estava lá, sentado no sofá, o paletó jogado no braço da cadeira. Ele se levantou quando entrei, me observando em silêncio por longos segundos. Nunca te vi assim, disse. Assim como? Perguntei. Dona de tudo, até do silêncio. Sentei ao lado dele, ainda fardada. Não sou dona de nada, Henrique, só do que ninguém mais pôde tirar. Ficamos assim, sem falar, por um tempo. Eu sentia o peso da noite, mas não era cansaço. Era a sensação de que algo dentro de mim tinha se reposicionado. Um eixo, talvez. Ou um limite. Pela primeira vez, eu não queria provar nada. Não queria vencer, nem convencer. Só queria existir no meu tamanho real. Aquele que me negaram por tanto tempo. Aquele que aprendi a esconder para ser aceita. Nos dias que se seguiram, percebi que aquele passo ecoou mais longe do que imaginei. No quartel, o comandante enviou um memorando destacando a eficiência da operação. Na imprensa, pequenas notas mencionavam o nome da capitã responsável pela segurança do evento. E em casa, o silêncio de Marília era quase ensurdecedor. Não porque ela tivesse desistido, mas porque estava recalculando sua estratégia. Eu a conhecia bem o bastante para saber. Ela não sabia perder. E para quem vive em guerra constante por poder, o silêncio é a pior derrota. Mas naquela noite, dentro daquele salão, quando eu dei aquele passo à frente e disse meu nome em voz firme, o universo se reorganizou. Não apenas para mim, mas para todos que assistiram, e perceberam, talvez pela primeira vez, que a autoridade verdadeira não precisa de palco, nem de aplausos, só de coragem. E foi ali, entre luzes, taças e olhares contidos, que minha história mudou de direção. A mulher que um dia foi deixada de fora do jantar agora era a linha que sustentava o evento inteiro. E ainda assim, o que mais me marcou não foi o reconhecimento dos outros. Foi o som do meu próprio passo, o ruído exato de quem não pede mais permissão para existir. Os dias que se seguiram ao evento foram de um silêncio incômodo, o tipo de silêncio que não vem da ausência de palavras, mas do excesso delas engasgadas na garganta de quem não sabe como voltar atrás. Marília não me ligou, não mandou mensagem, não pediu para nos vermos. Henrique, por outro lado, agia como se andasse sobre vidro, escolhendo cada palavra, cada pausa, tentando evitar um confronto que, no fundo, sabia ser inevitável. A casa estava diferente. O ar parecia mais leve, mas o clima mais denso. Era como se, depois do jantar, tudo tivesse mudado de lugar, inclusive as certezas. Naquela noite, diante de tantos, Marília havia perdido algo que sustentava sua identidade. O controle. E o controle, para ela, era o oxigênio disfarçado de elegância. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela tentaria recuperar o fôlego, e o faria da única forma que sabia, através da manipulação sutil, das frases revestidas de doçura, dos convites mascarados de reconciliação. Eu conhecia o roteiro, mas o que ela ainda não sabia é que eu já havia mudado o idioma.
Eu não falava mais na mesma frequência dela. 3 dias depois, a ligação veio. A voz dela estava doce demais, polida demais. Querida, estou pensando em fazer um jantar menor, algo íntimo, só a família, para celebrarmos a noite de sucesso da semana passada. Todos comentaram como você foi brilhante. A pausa antes do elogio era o disfarce de quem ainda não aceita o novo papel da outra. Você vem, não é? Eu respondi com a calma de quem já aprendeu a medir o peso das palavras. Claro, se for do interesse de todos. Ela soltou um risinho curto. Ora, sempre é. O jantar seguinte era um espelho distorcido do anterior. Menos convidados, mas a mesma intenção. Reconstruir o cenário de poder, reafirmar o império doméstico. A mesa estava posta com os mesmos talheres de prata, as mesmas taças, os mesmos arranjos de flores. Só que algo não se encaixava. A harmonia era artificial. O brilho das velas tremia demais. As pessoas, que antes a orbitavam como satélites, agora a observavam com uma mistura de cautela e curiosidade. Ela tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. A marca do que se quebra em público não some com maquiagem nem com sorriso. Fica ali, no olhar de quem viu. Quando cheguei, fui recebida com um abraço rápido, quase mecânico. Fico tão feliz que tenha vindo, ela disse com o mesmo sorriso que aprendi a decifrar. O sorriso que pede trégua, mas prepara o próximo ataque. Henrique já estava lá, ansioso, servindo vinho e tentando manter o clima leve. Vamos deixar o passado para trás, ele sugeriu rindo. Ninguém respondeu. Durante o jantar, Marília retomou o papel de anfitriã, mas o script parecia falhar. As piadas não funcionavam, os comentários elegantes soavam forçados e cada tentativa de centralizar a conversa era interrompida por lembranças involuntárias do evento anterior. Uma das amigas dela, distraída, mencionou: "Ah, vi a matéria sobre a capitã responsável pela segurança. Que orgulho para a família, hein, Marília?" O silêncio que se seguiu foi brutal. Marília forçou um sorriso, mas os olhos denunciavam o desconforto. Sim, muito orgulho, respondeu, e o garfo escapou da mão, tilintando contra o prato. Todos fingiram não notar. A partir daquele instante, percebi que o constrangimento havia mudado de dono. Eu, que antes era a presença incômoda, agora era o espelho que refletia o que ela não queria ver, a perda de domínio. Os olhares antes voltados para mim com julgamento, agora buscavam nela uma explicação. E quanto mais ela tentava sustentar o papel de dama da situação, mais evidente ficava o desgaste. O poder, percebi, é como uma roupa que encolhe sem avisar. Um dia ainda serve, no outro começa a sufocar. Eu não disse muito naquela noite. Falei apenas o necessário, sem elevar o tom, sem provocar. E foi justamente isso que a desarmou. Pessoas como Marília não sabem lidar com quem não reage. Elas vivem do atrito, do conflito, do teatro. Quando você tira o palco, elas ficam sem texto. Ao final do jantar, enquanto todos se despediam, ela me acompanhou até o portão. A voz desta vez veio mais baixa, quase sincera. Sabe, querida, às vezes as pessoas confundem autoridade com arrogância. Eu só espero que você não caia nessa armadilha. Olhei para ela com calma. A senhora tem razão. A diferença é que a autoridade não precisa de plateia. Ela piscou, desconcertada, e o sorriso sumiu antes que pudesse se recompor. Boa noite, Marília. E saí. Nos dias seguintes, a inversão começou a se consolidar. O círculo social dela, aquele grupo de mulheres elegantes e homens influentes, passou a me cumprimentar com deferência, não por bajulação, mas por prudência. Todos sabiam que meu nome circulava nos relatórios do comando, que meu trabalho fora elogiado oficialmente. O prestígio dela, antes sustentado em aparências, agora dependia do meu nome para continuar existindo. Era o tipo de ironia que o destino escreve com letra fina, mas indelével. Henrique percebia a mudança e se dividia entre o orgulho e a culpa. Às vezes me observava em silêncio, como quem tenta entender quando exatamente a mulher que dorme ao lado dele deixou de ser uma presença e se tornou uma força. Ele começava a enxergar o que sempre esteve ali. O peso de quem carrega responsabilidades que ele nunca precisou carregar. E embora tentasse manter a neutralidade, via-se obrigado a admitir. As hierarquias familiares haviam se invertido
e não havia como voltar atrás. Marília, por sua vez, reagia de forma imprevisível. Ora me elogiava em público, ora me evitava por semanas. Tentava reescrever a história, contar para as amigas que sempre acreditou em mim, que foi ela quem me incentivou na carreira. Era quase patético ver como a narrativa se torcia para caber na nova realidade. Mas eu deixava. Aprendi que contestar quem vive de auto-engano é perda de tempo. O verdadeiro poder não está em desmentir, está em seguir em frente sem precisar justificar nada. Certo dia, durante uma cerimônia militar aberta ao público, ela apareceu de surpresa. Eu estava em posição de sentido, compondo o cerimonial. Ela se aproximou ao final, cercada de conhecidas, e anunciou em voz alta: "Essa é minha nora, a Capitã Ribeiro, uma mulher incrível." O grupo aplaudiu discretamente, e por um instante senti o contraste entre o orgulho ensaiado e a culpa mal disfarçada. Ela precisava me exibir agora, como uma joia que antes desprezava, porque o mundo tinha mudado de eixo. E para continuar relevante, ela precisava se associar a quem carregava a autoridade verdadeira. Depois da cerimônia, ela me abordou em particular. "Não precisa me agradecer", disse. "Só quis mostrar que não guardo ressentimentos." A voz dela tremia levemente. Eu respondi com suavidade: "Eu também não guardo, Marília, mas aprendi a lembrar. Foi ali, naquele momento, que percebi a inversão completa. Ela não era mais o centro de nada. Era coadjuvante de uma história que já não controlava. E o mais curioso é que, mesmo tendo o poder de humilhá-la publicamente, eu não quis. Porque o poder verdadeiro, aquele que amadurece, não tem gosto de revanche, tem gosto de paz." Nos meses seguintes, a distância entre nós virou rotina. Henrique continuava dividindo o tempo entre a mãe e o trabalho, mas agora com outro olhar. Ele havia entendido, por fim, o que significa respeitar alguém não por laços, mas por caráter. E eu, de forma quase imperceptível, deixava de ser uma presença incômoda para me tornar referência. Não precisei levantar a voz, nem fazer escândalo. Bastou dar um passo à frente e deixar que o mundo se reorganizasse ao meu redor. Marília, claro, ainda tentaria, e tentaria duro, retomar algum domínio, mesmo que fosse emocional. Mas naquele momento, no exato instante em que ela percebeu que precisava me aplaudir para não desaparecer, eu soube que a guerra tinha acabado, e que eu, finalmente, tinha vencido. Não por força, não por cargo, mas por presença. As semanas que se seguiram ao segundo jantar pareciam calmas à primeira vista. Mas quem aprende a observar sabe quando a quietude é apenas o disfarce de uma tempestade. Havia algo se movendo sob o silêncio, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas sentia no ar. Aquele tipo de mudança que não faz barulho, mas desloca estruturas inteiras. As relações dentro da família, antes mascaradas por sorrisos e etiquetas sociais, começaram a mostrar fissuras. E foi nesse intervalo entre aparências e verdades que a real extensão do que aconteceu naquela noite começou a vir à tona. Marília não suportava o vazio que se formava ao redor dela. O círculo social que antes girava em torno da sua influência agora se reconfigurava, sutilmente. As mulheres que sempre a bajularam começaram a evitar comentários diretos. Algumas até se aproximaram de mim com cumprimentos tímidos, como se estivessem testando a nova ordem. E ela sentia a perda de território, sentia a frieza nas vozes que antes lhe juravam amizade. E, acima de tudo, sentia a humilhação de depender daquilo que antes desprezava: o meu nome. O primeiro sinal de que algo estava prestes a explodir veio por meio de um convite. Um almoço de caridade organizado por uma das parceiras do grupo empresarial da família. Marília, claro, estava no centro da organização, ou pelo menos, tentava estar. O evento contaria com autoridades e representantes das Forças Armadas, o que significava que meu nome estaria inevitavelmente entre os convidados. Ela sabia disso. E mesmo assim, fingiu surpresa quando soube oficialmente. Ah, querida, que coincidência boa. Assim poderemos mostrar que as mulheres da nossa família estão em sintonia. Eu apenas sorri, sem confirmar nem negar presença. No dia do evento, cheguei discretamente, farda de gala, postura ereta, e encontrei o ambiente já tomado por risos e câmeras. Marília estava deslumbrante, um brilho que parecia gritar, como se a roupa cara pudesse apagar o desconforto recente. Quando me viu,
Tentou agir com naturalidade, mas o olhar vacilou. A imprensa presente logo percebeu quem eu era. As fotos começaram. Os repórteres sabiam que a relação entre a anfitriã e a capitã era tema de bastidores. Não precisavam de fofoca, bastava observar. E o que aconteceu em seguida foi o começo da ruína social de Marília, embora ela ainda não soubesse. Durante o discurso principal, a apresentadora mencionou meu nome. Falou sobre mulheres em cargos de comando, sobre disciplina, sobre coragem. E então completou: hoje temos conosco a capitã Ribeiro, responsável pela segurança dos últimos eventos estaduais e inspiração para muitas de nós. O salão inteiro aplaudiu. Eu apenas inclinei levemente a cabeça, agradecendo com um sorriso contido. Mas a câmera da imprensa, atenta, fez o que o destino adora fazer. Capturou o exato momento em que o rosto de Marília congelou. A foto, publicada no dia seguinte em diversos sites e colunas sociais, mostrava duas mulheres lado a lado. Uma ereta, serena, fardada. A outra, elegante, mas com o olhar perdido, como quem percebe que o poder já não é dela. As manchetes não precisaram ser cruéis, bastaram sutis. A força feminina da nova geração, diziam. O prestígio silencioso da capitã Ribeiro contrasta com o tradicionalismo da anfitriã. Em poucas linhas, o prestígio dela foi diluído. As amigas começaram a comentar pelas costas. Os aliados do marido dela passaram a bajular outros nomes. E Henrique me disse, uma noite com a voz embargada: ela está mal, anda dizendo que você quer tomar o lugar dela. Não respondi. Eu não queria o lugar dela. Queria o meu, aquele que ela tentou me negar por anos. Mas o ego ferido dela transformava tudo em guerra. E quando pessoas assim se veem ameaçadas, a primeira reação é destruir o que não controlam. Demorou pouco para a primeira investida acontecer. Uma tarde no batalhão, o setor administrativo me chamou para esclarecer uma denúncia anônima. Alegavam possível conflito de interesse, envolvendo minha presença em eventos familiares que tinham vínculos empresariais com o exército. Eu não precisei pensar duas vezes para entender de onde vinha. Sentei diante da mesa, entreguei relatórios, autorizações, registros, tudo documentado, impecável. A denúncia não resistiu nem 10 minutos de verificação. O coronel responsável encerrou com um tom de leve reprovação no ar. Tem gente que ainda subestima quem faz as coisas direito. Naquele dia, ao sair do quartel, senti um misto de exaustão e clareza. Eu não estava mais lidando com ofensas disfarçadas, mas com ataques diretos. E o curioso é que quanto mais ela tentava me atingir, mais se expunha, porque cada gesto dela revelava o desespero de quem não suporta ver a outra vencer sem pedir licença. As semanas seguintes foram uma sucessão de tentativas sutis. Convites recusados, comentários passivo-agressivos, tentativas de manipular Henrique. Ela está diferente, dizia a filha mais velha de uma amiga. Muito fria, muito distante. Acho que o fardamento está subindo a cabeça. As pessoas ouviam, mas não compravam mais o discurso. Ela não percebia, mas já tinha se tornado o retrato de uma era que passava. E eu, sem me esforçar, representava o que vinha depois. A virada definitiva aconteceu quando o comandante me indicou oficialmente para chefiar o Núcleo de Coordenação de Segurança em Eventos Civis Militares, um cargo que, entre outras coisas, me colocava à frente das futuras parcerias da empresa do marido de Marília com o Exército. Ou seja, eu passaria a supervisionar todos os protocolos que envolviam o grupo empresarial da família. A ironia era quase poética. Quando a notícia saiu, Marília perdeu o chão. Não era apenas o prestígio, era a hierarquia social invertida diante de todos que ela sempre tentou impressionar. E o que mais doeu nela, eu sei, não foi o fato de eu ter ascendido, foi o fato de eu ter feito isso sem precisar dela, sem pedir apoio, sem bajulação, sem alianças. Ela sempre acreditou que o poder era hereditário, e eu estava provando com cada passo que ele é construído. Henrique tentou intermediar, pedir calma, restaurar alguma paz, mas havia coisas que não se restauram. Uma noite, ele me perguntou: você ainda se importa com o que ela pensa? Pensei por um instante e respondi: não, só me importo com o que ela tenta fazer com o que pensa. Ele entendeu. Ficou quieto, e pela primeira vez, não tentou defender a mãe. A notícia da minha nomeação circulou rápido. A imprensa noticiou, colegas me parabenizaram, e até as mesmas amigas de Marília começaram a me enviar mensagens, parabenizando a força feminina da família.
Ela não respondeu a nenhuma. No domingo, quando fomos à casa dela, a pedido de Henrique, encontrei um ambiente estranho, pesado, as cortinas fechadas, o som da televisão baixo demais, a sala fria. Ela nos recebeu com um sorriso mecânico, mas os olhos denunciavam cansaço. Parabéns pela promoção, disse sem emoção. Obrigada. Agora imagino que vai estar ainda mais ocupada, não é? Sim, mas faço o que amo. Pois é, às vezes amar o que se faz cobra caro. Ficamos em silêncio. Henrique tentou mudar de assunto, mas ela insistiu. Sabe, querida, o poder é uma coisa frágil. Ele faz a gente esquecer que tudo é temporário. Eu me levantei, olhei para ela com serenidade e respondi. A senhora tem razão, mas algumas coisas não são temporárias. O respeito, por exemplo. Ele não acaba quando o palco apaga. Ela desviou o olhar. O assunto morreu ali. Mas, por dentro, eu sabia. Aquela conversa era o ponto de inflexão. O momento em que ela percebeu que não havia mais retorno. Nos dias seguintes, começaram a chegar mensagens de pessoas próximas a ela. Sua sogra anda estranha, diziam. Fala de você o tempo todo, mas de um jeito confuso. Às vezes elogia, às vezes acusa. Eu lia e apagava. O ciclo dela estava se desfazendo, e nada que eu dissesse poderia mudar isso. Algumas pessoas não perdem apenas o poder, perdem o eixo que as sustentava. Foi nesse mesmo período que algo ainda mais revelador aconteceu. Uma antiga funcionária da empresa do marido de Marília, alguém que ela havia dispensado anos atrás, me procurou discretamente. Queria me agradecer. Disse que desde que minha presença passou a ser reconhecida, a forma como as mulheres eram tratadas dentro da companhia mudou. Eles agora têm medo de desrespeitar. Você não imagina o que sua postura representa pra gente. Fiquei em silêncio, tocada, porque naquele instante percebi que a história já tinha ultrapassado o campo familiar. O que começou como uma disputa doméstica tinha se tornado algo maior, um símbolo. E foi então que entendi o que vinha à tona, de verdade. Não eram apenas ressentimentos ou rivalidades. Era a verdade sobre quem éramos. Ela, uma mulher moldada pelo medo de perder relevância. Eu, uma mulher que aprendeu a existir, mesmo quando tentavam me apagar. E entre nós, uma linha invisível dividindo o passado e o futuro. Naquela noite, ao chegar em casa, tirei a farda e fiquei parada diante do espelho. Havia cansaço, sim, mas também algo novo. Uma serenidade que não vinha da vitória, mas da consciência de ter atravessado o fogo e não ter se deformado por ele. Lembrei do primeiro jantar, do ela não precisa vir, e percebi o quanto essa frase já não me pertencia. Porque agora, quem não precisava estar era ela. O mundo já seguia sem o comando dela. E ainda que eu nunca dissesse isso em voz alta, soube com uma clareza calma que o destino dela estava selado, não por vingança, mas por consequência. A queda de Marília não aconteceu de um dia para o outro. Não houve escândalo, nem desespero visível, nem o tipo de colapso que as pessoas esperam quando alguém perde o poder. O que houve foi um esvaziamento lento, como uma casa bonita que, de repente, começa a parecer grande demais, silenciosa demais, fria demais. E foi esse mesmo silêncio que, por ironia, a destruiu, porque o poder que ela sempre acreditou controlar dependia do barulho, das festas, das vozes, dos convites, dos elogios ensaiados. Quando o som parou, a imagem desfez-se junto. O tempo começou a agir de forma cruel. Os telefonemas diminuíram, os convites cessaram, as amigas sumiram. Ela ainda tentava manter aparências, postando fotos antigas, frases inspiradoras, sorrisos congelados. Mas a ausência do olhar dos outros é um espelho que nenhum filtro conserta. E de longe, eu via o império dela desabar sem precisar empurrar nada. Bastava não participar. Às vezes, é assim que as dinastias morrem, não em batalhas, mas em silêncios. Henrique foi o último a perceber. Passou meses tentando remendar as frestas entre nós e a mãe, organizando jantares, encontros neutros, conversas forçadas. Mas o laço estava gasto demais. Ele, embora não admitisse, também começava a mudar. O brilho infantil que o ligava à figura da mãe deu lugar a uma maturidade melancólica, o tipo que só nasce quando alguém finalmente aceita que o amor não justifica o abuso. Um dia, ele chegou em casa e, sem me olhar, disse... Ela me ligou chorando. Disse que sente falta de quando as pessoas a procuravam. Eu só respondi. Ela sente falta do poder.
não das pessoas. Ele não retrucou. Sentou ao meu lado e ficou ali, quieto, por longos minutos. Com o passar dos meses, o distanciamento se transformou em rotina. E dentro desse novo silêncio, percebi que algo dentro de mim também se reorganizava. Eu não sentia mais raiva, nem vontade de provar nada. Havia um tipo de serenidade que só vem depois de se vencer guerras que ninguém aplaude. Eu seguia no quartel, cumprindo minhas funções com a mesma disciplina de sempre. Mas agora, cada gesto tinha um sentido novo, como se finalmente o peso de cada farda que vesti tivesse se encaixado na história que vivi fora dos muros. Um dia, recebi uma visita inesperada. Dorinha, antiga secretária da casa de Marília, apareceu no portão do quartel pedindo para me ver. Trazia uma sacola nas mãos e um olhar hesitante. Ela pediu para entregar isso, disse estendendo a bolsa. Dentro, havia uma caixa pequena de madeira escura. Abri ali mesmo. Era o broche antigo de família, aquele que Marília costumava usar em jantares, sempre dizendo que simbolizava a honra das gerações. Havia também um bilhete, de letra trêmula. As coisas que guardamos perdem sentido quando não sabemos mais quem somos. Fique com isso. Pelo menos com você, ele volta a significar algo real. Não chorei. Não havia dor ali. Só constatação. Aquele bilhete não era um pedido de perdão. Era um reconhecimento. A confissão silenciosa de uma mulher que finalmente entendeu o que passou a vida inteira tentando negar, que a autoridade não se herda, se conquista. E naquele dia, sem precisar ouvir a voz dela, soube que o ciclo estava completo. Depois disso, nunca mais nos falamos. Henrique ainda a visitava de tempos em tempos, mas voltava sempre com o mesmo olhar cansado. Ela está bem, dizia, mas eu via no tom que não acreditava. Certa vez ele comentou: ela vive dizendo que você foi a melhor e pior coisa que já aconteceu à nossa família. Eu sorri de leve. Então, talvez eu tenha feito o que precisava. O tempo passou. A cidade seguiu seu curso e a vida encontrou um novo ritmo. Fui promovida meses depois, desta vez ao cargo de supervisora geral de segurança regional, algo que anos atrás pareceria inatingível. A notícia correu rápido. E, curiosamente, veio acompanhada de uma onda de mensagens de mulheres jovens, oficiais iniciantes, agradecendo por eu abrir o caminho. Algumas diziam que se inspiraram em mim, que usavam meu nome como exemplo quando duvidavam do próprio valor. Foi ali, lendo aquelas mensagens, que compreendi a verdadeira medida do que havia mudado. Eu não apenas sobrevivi à tentativa de apagamento. Eu me tornei farol. Enquanto isso, Marília recuava cada vez mais. Abandonou os eventos, vendeu parte da empresa, isolou-se. Henrique tentou aproximá-la de nós, sem sucesso, e eu, por fim, parei de insistir. Há pessoas que precisam ficar sozinhas para compreender o eco do que construíram. O silêncio, para ela, era castigo. Para mim, cura. Alguns meses depois, recebi um envelope simples pelo correio. Dentro, uma foto antiga. Nós duas, numa cerimônia de formatura, anos atrás. Eu ainda civil, ela no auge da influência. A mão sobre meu ombro, sorriso protocolar. Atrás da foto, uma frase curta, escrita à caneta. Eu entendo agora. Obrigada por não desistir. Guardei a foto na mesma pasta onde mantenho medalhas e documentos de serviço. Não por nostalgia, mas por respeito à história. Toda ela, até a parte que doeu. A mudança definitiva não aconteceu em um gesto, mas na constância dos pequenos dias. Na forma como as pessoas passaram a me tratar, não com adulação, mas com respeito real. Na maneira como Henrique começou a me olhar, não como alguém que precisava defender, mas como alguém que aprendeu a seguir. Na tranquilidade de saber que eu podia estar em qualquer ambiente e ainda assim permanecer inteira. Certa noite, estávamos na varanda, o céu limpo, o vento morno. Henrique, de olhar distante, disse: "Sabe o que mais me impressiona em você? É que mesmo depois de tudo, você não precisou gritar para ser ouvida." Eu respondi: "Porque o silêncio certo fala mais alto que qualquer barulho." Ele assentiu. E ficamos ali, em paz. Não a paz ingênua de quem esqueceu o passado, mas a paz madura de quem o atravessou sem se deformar. Um tempo depois, soube por terceiros que Marília havia se mudado para uma cidade menor, perto do litoral. Alugara uma casa simples, passava os dias cuidando de um jardim
e escrevendo cartas que nunca enviava. Ela fala muito de você, disse uma vizinha comum, mas sem rancor. Diz que você foi a lição mais difícil que a vida deu. Eu apenas agradeci pela notícia. Não senti orgulho, nem pena, só compreensão. Porque no fundo, eu também aprendi com ela. Aprendi o que nunca mais quero ser. No quartel, uma das novas recrutas me perguntou, um dia, o que significava comandar de verdade. Eu pensei um pouco antes de responder. Comandar é garantir que o respeito continue de pé quando o medo acaba. Ela anotou séria. E eu sorri, porque sabia que essa frase não veio dos livros. Veio de uma vida inteira tentando existir, onde diziam que eu não devia. O tempo, como sempre, cumpriu seu papel. Hoje, quando lembro da noite em que ouvi, ela não precisa vir, percebo que aquela frase, dita com descuido, foi o gatilho de tudo. Se eu não tivesse sido excluída, talvez nunca tivesse aprendido o valor de aparecer por mérito próprio. Às vezes, o destino nos humilha primeiro para depois nos revelar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No fim, tudo se resumiu a isso. Presença. A capacidade de estar em silêncio, mas preencher o espaço inteiro. De não disputar, mas permanecer. De não gritar, mas existir com força. Eu não precisei destruir Marília. Ela se destruiu tentando me apagar. E no processo, eu renasci. Hoje, o broche dela está guardado numa caixa pequena, sobre minha escrivaninha. Não como troféu, mas como lembrete. Toda vez que olho para ele, lembro do que minha vida me ensinou. Que o verdadeiro poder não está em mandar, nem em vencer. Está em permanecer em pé quando o mundo te subestima. E assim, no fim de tudo, o silêncio venceu. Não o silêncio da submissão, mas o da certeza. Aquele que não precisa explicar, nem provar, nem vingar. Aquele que apenas diz, sem dizer nada. Agora, quem garante este evento sou eu.